Bom, nós chegamos a falar sobre o gênero dramático na semana passada, que ele tem algumas características, né? O gênero dramático ele é dividido em atos, né? E todo o texto ele é feito através da representação artística, né? Então o drama, né, no teatro, né, ali onde vai se encenar algumas coisas. E toda encenação, todo texto teatral, ele é em diálogo, não é? Em diálogo. E os textos que chegam às nossas mãos, que nós vamos ler, que nós lemos, além de ter os diálogos, também tem o que a gente chama de rubricas. As rubricas são faixas, pequenas faixas narrativas que falam de como é que, o que está acontecendo ali naquele momento em que está tendo diálogo, né? Então, duas pessoas estão no teatro, tal, então a rubrica é a seguinte: ir chegando na praça, os dois personagens se encontram e começam a conversar. Aí entra o diálogo. Então, muitas das vezes nessas rubricas, elas, principalmente nos textos da Grécia Antiga, eles são bem longas, porque são bem descritivas, né? Descreve o local, descreve às vezes a roupa da pessoa, né? Descreve o ambiente, né? Então é bem interessante. Então aqui nós temos no livro, né, um texto dramático na página 50, que é de Romeu e Julieta, em que ele fala assim, ó, ato 2, cena 2. O mesmo jardim de Capuleto, entra Romeu. Isso aqui é o que a gente chama de rubrica. Uma faixa narrativa que fala algumas coisas sobre o que está acontecendo. Ó. O mesmo jardim de Capuleto é o local, né? Entra Romeu, aí o Romeu entra. Aí começam os diálogos, né? Romeu, só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Aí entra uma outra rubrica aqui, ó. Julieta aparece na janela. Mas silêncio, que luz se ecoa agora na janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Isso é tudo o Romeu falando. Em determinados pontos você tem essas faixas, que são as rubricas. Aí a Julieta fala, ai de mim. Aí o Romeu fala, oi, falou. E aí eles vão, né, contando aqui, vão desenvolvendo vão desenvolvendo a peça teatral. Tá? É muito interessante. A maioria dos textos dessa época, né, até esse período, se vocês observarem naquela linha do tempo que eu coloquei lá, né, vocês vão perceber que esses textos continuam sendo feitos, né, escritos da mesma forma como o Aristóteles ele colocou na poética até um determinado momento. Você vê que Camões, que é na época do 1500, pronto, Romeu e Julieta é mesmo, 1597, Shakespeare escreveu isso nessa época, né? É um período ali que está começando a chamar outros elementos literários, né, para entrar em outras formas de literatura. Né? Então, o período clássico ele tem as suas características, mas ele tem um tempo também que ele passa desse tempo, né? Porque ele se perpetua. A peça teatral ela ocorre em qualquer momento. Você pode ter uma peça teatral dentro de um barroco, pode ter uma peça teatral dentro do arcadismo, do romântico, do romantismo. Pode ter. E toda ela é descrita dessa forma. Então, daí
o gênero ser. Agora, ela se adapta dentro de determinadas épocas. Por isso que fica dentro das épocas dos períodos literários. Tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma continuidade.